Graça e paz, meu irmão e amigo. Um dia abençoado para você. Que a graça de Jesus esteja no seu coração, na sua casa, na sua família. Quero refletir uma verdade extraordinária da palavra de Deus. A morte substitutiva de Cristo na cruz. Isso mesmo, a morte substitutiva de Cristo na cruz. Quero ler com você 1 Pedro, capítulo 2, verso 24. Levando ele mesmo em seu corpo os nossos pecados sobre o madeiro, para que, mortos para os pecados, pudéssemos viver para a justiça, e pelas suas feridas fostes sarados. O apóstolo Pedro, inspirado pelo Espírito Santo, afirma que Jesus levou no madeiro, na cruz do Calvário, os nossos pecados, para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus. O conceito de justiça no Novo Testamento é Cristo morrendo por nós e nos justificando através do seu sangue, nos purificando e nos tornando aceitáveis diante de Deus. Nós temos alguns inimigos e precisamos ficar atento com isso. O diabo é o primeiro deles. A Bíblia diz que nossa luta não é contra a carne e o sangue, mas contra os principados, as potestades, as forças das trevas nas regiões celestiais. Ele é o inimigo das nossas almas. Ele não quer que eu e você, a igreja, saiba dessa verdade importantíssima, a morte substitutiva de Cristo. O outro inimigo é a carne. E o outro inimigo é o mundo, o sistema do mundo, que é contra tudo que se refere a Cristo e aos ensinamentos de Cristo. O diabo não quer que eu e você saiba dessa verdade. Mas eu quero dizer para você que é algo que eu e você precisamos, a igreja do Senhor, os filhos de Deus, precisam compreender e absorver no coração essa verdade importante, que Jesus nos substituiu na cruz do Calvário. A justiça de Deus agora na nossa vida é a justiça de Cristo. A justiça de Cristo. Quando eu e você recebemos a Cristo como Senhor e Salvador, nós confessamos Ele como Senhor e Salvador. Nós aceitamos o sacrifício dele por nós. Nós recebemos pela fé no nosso coração que Cristo nos substituiu na cruz do Calvário. Aquela cruz era minha, era sua, mas Jesus nos substituiu ali na cruz do Calvário. Agora é preciso ficar também atento à perigosa justiça própria. Isaías 64, verso 6, a Bíblia declara que os nossos atos mais nobres de justiça são para Deus como trapo de imundícia. Agora, na nova aliança, uma aliança maior, uma aliança melhor, é que Cristo nos substituiu e nos tornou justiça de Deus em Cristo. Eu quero dizer para você que essa verdade é uma verdade tão importante, ela nos abre as portas para vivermos uma vida intensa na presença de Deus, porque pelas nossas próprias realizações, pela nossa própria justiça própria, nós não vamos conseguir cumprir integralmente, totalmente, plenamente, abundantemente o propósito de Deus para nós. A nossa justiça própria, ela vai até um certo ponto, depois se torna cansativo, depois se torna um esmero, mas quando eu e você entendemos a justiça de Deus em Cristo, que Cristo nos substituiu na cruz, é pelos méritos de Jesus, é tudo sobre Jesus. Quando Cristo morreu na cruz e ressuscitou, ele aniquilou toda a desesperança. Agora eu e você precisamos olhar para Jesus. Cristo é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Cristo que nos proporciona a verdadeira paz, a verdadeira e inalterável paz do Senhor. É Ele que nos proporciona isso. Gálatas 2:20, já estou crucificado com Cristo. Já não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. E a vida que eu vivo na carne, vivo na fé, pela fé no Filho de Deus, o qual me amou e se entregou por mim. Cristo aniquilou toda a desesperança. Não há motivo mais para você viver com desesperança. Se você tem vivido a desesperança, é porque você não está olhando para Jesus. Eu quero te incentivar a você olhar para Jesus, a obra redentora de Cristo por você, por mim, na cruz do Calvário.
eu quero te incentivar, eu quero que você olhe com os olhos da fé. Não com os olhos naturais, mas com os olhos da fé, para a obra substitutiva, redentora de Cristo na cruz por mim e por você. Eu quero deixar com você alguns fundamentos bíblicos para você se apoiar na palavra eterna de Deus sobre o que Cristo fez por mim e por você na cruz. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 21, a Bíblia diz: aquele que não conheceu o pecado, ele se fez pecado por nós. O profeta messiânico diz que nunca, jamais saiu uma mentira de sua boca, jamais Jesus cometeu um pecado. Mas a Bíblia diz que na cruz do Calvário ele se fez pecado. Ele se fez pecado por nós. Ele nos substituiu, ele levou sobre ele dores, doenças, enfermidades. O seu sangue nos justificou e nos tornou justiça de Deus em Cristo. 1 Pedro capítulo 3, verso 18. Pois também Cristo morreu pelos nossos pecados, o justo pelos injustos. Jesus se fez injustiçado na cruz. Jesus se fez injustiçado para que eu e você nos tornássemos justiça de Deus. Lá no jardim do Getsêmani, Jesus recusou a ajuda dos anjos para que eu e você tivéssemos hoje a ajuda dos anjos. Nenhum mal nos sucederá, nem praga alguma chegará à nossa tenda, porque aos teus anjos o Senhor já deu ordem ao nosso respeito. Nenhuma arma forjada contra nós prosperará. Ele recusou. Ele disse: olha, eu poderia orar ao meu Pai e ele enviaria 12 legiões de anjos. Mas ele recusou, para que eu e você hoje tivéssemos a ajuda dos anjos. Os anjos estavam ali prontos, porque os anjos amam Jesus, prontos para atender o Filho de Deus. Mas ele recusou, para que eu e você hoje tivéssemos a ajuda dos anjos de Deus. Isaías 53, verso 5, certamente ele levou sobre si as nossas enfermidades e tomou sobre si as nossas dores, e pelas suas feridas nós fomos sarados. Jesus levou no seu corpo toda dor, doença e enfermidade. Que verdade extraordinária. Eu e você podemos nos apropriar disso. O Senhor Jesus levou no seu corpo toda dor, doença e enfermidade, para que eu e você tivéssemos a vida de Deus, a Zoe, a própria vida de Deus em nós. Cristo é a vida de Deus dentro de nós e sobre nós. Cristo é a unção que nos ensina todas as coisas. Cristo é a unção que despedaça o jugo. É a unção que despedaça o jugo. Cristo é o cumprimento de todas as promessas de Deus. Quando olhamos para Jesus, olhamos para todas as promessas de Deus. Gálatas, capítulo 3, verso 13. Cristo nos resgatou da maldição, se fazendo maldição por nós. A Bíblia diz: maldito todo aquele que morrer no madeiro. Ele se fez maldição, para que hoje você nos tornássemos benditos do Senhor. Essa obra é uma obra extraordinária, profunda, imensurável. Será que você consegue compreender isso? Pela fé. Minha oração é que o Espírito Santo desvenda os meus olhos e os seus olhos, para que possamos enxergar essa realidade espiritual incalculável, imensurável, profunda. O inimigo de nossas almas não quer que você, que a igreja saiba disso. Mas eu estou aqui hoje para dizer para você: olhe para Jesus, para a obra substitutiva. Ele te substituiu. Não viva mais pela justiça própria, pelo sistema do mundo, da carne. O sistema do mundo cansa e nos leva para longe dos caminhos do Senhor, para longe das verdades eternas que aplacam a nossa alma, que nos abençoa, que nos dá paz, que é a verdade do Senhor. O sistema do mundo nos leva para longe disso. E a carne muito mais. E o diabo, que é o mestre do engano e da mentira, é o pai da mentira, é o mestre dos disfarces. Ele quer colocar uma névoa sobre esta verdade, sobre toda a palavra que é a verdade. A Bíblia é a verdade. A tua palavra é a verdade desde o princípio, e cada um dos teus juízos dura para sempre. Conhecereis a verdade, e a verdade
vos libertará. 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Quero ler com você 2 Coríntios, capítulo 8, verso 9. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo. Porque já sabeis a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que sendo rico, por amor de vós, se fez pobre, para que pela sua pobreza fôssemos enriquecidos. Jesus se fez pobre, para que eu e você nos tornássemos ricos das bênçãos de Deus, das promessas de Deus. Cristo é o cumprimento das promessas de Deus. Por isso que lá na cruz, quando ele nos substituiu, ele nos entregou as promessas de Deus. A Bíblia diz que as bênçãos de Abraão já chegaram até nós em Cristo Jesus. Meu irmão, meu amigo, abra o seu coração para essa verdade. Permita o Espírito Santo encher seu coração dessa verdade transformadora. Essa verdade é transformadora. Ela completa tudo, pois Cristo é o cumprimento das promessas de Deus. Efésios 2,6, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos nos lugares celestiais em Cristo Jesus, com todos os dons espirituais, outra versão diz. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoa com todos os dons espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus. Cristo fez tudo isso por nós, pela igreja. A Bíblia diz que ele nos justificou com seu sangue, que ele deixou as partes mais baixas da terra, escreveu nosso nome no livro da vida e nos entregou o céu. Jesus levou sobre o seu corpo toda dor, doença e enfermidade e nos tornou vida de Deus, a vida de Deus dentro de nós. Nós podemos ter acesso à saúde divina através da obra substitutiva de Cristo na cruz. Jesus recusou a ajuda dos anjos, eu e você temos a ajuda dos anjos hoje. Jesus se fez maldição e nos tornou bendito. Jesus se fez pecado e nos tornou santo, ele nos santificou. Essa é a obra extraordinária de Cristo por mim e por você, pela igreja. A igreja amada do Senhor. Então não há motivo mais para a desesperança. Olhe para isso, para essa verdade que completa tudo. Olhe para essa verdade, se permita ser tocado, preenchido com essa verdade, que é libertadora, que é transformadora, que nos dá paz, que nos dá acesso às promessas de Deus, às bênçãos de Deus, a morte substitutiva. Cristo me substituiu e te substituiu na cruz do Calvário. Bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, que nos abençoou com toda sorte de bênçãos espirituais, de dons espirituais, nos lugares celestiais em Cristo Jesus. A Bíblia declara que nós somos filhos de Deus, herdeiros de Deus e co-herdeiros com Cristo. E estamos assentados com Jesus nas regiões celestiais. Cristo quer governar tudo através da igreja, que é o seu corpo, através de você que é a noiva de Cristo, através de mim e de você que pertencemos à família de Deus, a noiva de Cristo, porque ele nos substituiu na cruz do Calvário. Alegre-se, alegre-se, meu irmão, meu amigo. Cristo em vós, em nós, em mim, a esperança da glória. Que Deus te abençoe grandemente. Que a alegria da palavra de Deus preencha o seu coração e que você caminhe triunfante em Cristo, porque o destino final dos filhos de Deus é o triunfo. Cristo nos entregou os céus. O destino final dos filhos de Deus é o triunfo total. Nós somos mais que vencedores, nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Nós somos mais que vencedores por meio daquele que nos amou, Cristo Jesus. Deus te abençoe grandemente em nome de Jesus.